Boa noite, igreja. Feliz ano novo, né? Para nós. Que Deus possa agir em nossas vidas, possa... Às vezes a gente passa um ano difícil, né? E quando a gente vê o próximo, a gente pensa que vai ser difícil também. Nós não controlamos as circunstâncias, né? Eu acho que nós precisamos entregar a nossa vida para aquele que controla todas as coisas. Já que eu não controlo, eu entrego para quem controla, né? É a melhor forma de você ser bem-sucedido em 2019. O irmão Fernando acabou de colocar mais envelope de dízimo aqui, então se você ainda for pegar seu envelope, pode vir aqui no final do culto, certo? Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série chamada Caminho da Restauração. Ao longo de 2018, você deve ter ouvido falar sobre o Celebrando Restauração, que começou aqui na igreja. Nós começamos com 2 grupos de passos, um para homens, outro para mulheres. E o nosso desejo é ampliar, é crescer, para que toda a igreja tenha acesso a essa ferramenta que transformou a vida daqueles que estiveram participando. E esse ano nós teremos 2 grupos de passos para mulheres, 2 grupos de passos para homens. E hoje, no final do culto, nós vamos ter um stand que você pode se inscrever se você estiver interessado a fazer esse grupo de passo. Mas ao longo dessa série de pregações que começa hoje, você vai poder entender melhor o que é a restauração, ou quem precisa de restauração e quais os passos que eu preciso trilhar para que eu alcance a restauração na minha vida. Então você está convidado a ir até lá. As vagas são limitadas, infelizmente, mas você está convidado no final do culto a passar lá, se inscrever. Se você quiser mais informações sobre o Celebrando Restauração também, você pode ter. Mas eu peço que você fique atento a essa e as outras pregações que nós vamos ter sobre essa série, porque eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, nós vamos ler do 5 ao 9. João, capítulo 1, do 5 ao 9. Quem achou aí, diga achei. Quem não achou, fique em silêncio. Acho que a maioria achou. 1 João, capítulo 1, do 5 ao 9, diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós já falamos de ti, te glorificamos, te adoramos através dos louvores, ó Deus. Que o Senhor nos dê um coração cada vez mais agradecido por aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda a ser gratos, ó Deus, e reconhecer o teu amor e a tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue presente, que o teu Espírito Santo esteja agindo em nosso meio, falando aos nossos corações, trazendo arrependimento e transformação, Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto de 1 João, ele é muito profundo.
E ele diz, João, ele era muito direto nas palavras dele, ele não era muito de meio termos. E esse livro, essa epístola, e começa já nesse primeiro capítulo, ele fala de andar nas trevas e na luz. Ele diz que nós podemos andar na luz ou podemos andar nas trevas. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus. E ele diz, porque em Deus não há treva alguma, Deus é luz, ele diz assim. E aí ele continua, ele dizendo, é impossível ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo andar nas trevas. Ele diz, uma coisa não pode se conciliar com a outra. Ou você está na luz e está com Deus, ou você não está na luz, está nas trevas e não está com Deus. Não existe um meio termo, como às vezes a gente quer supor, quer achar um caminho pelo meio. Não, ou é luz ou é trevas. E a nossa comunhão com Deus só é possível quando nós estamos na luz com Ele. Ele ainda é mais direto, ele diz assim, se por acaso você afirmar que tem comunhão com Deus, mas você continua no pecado, você não passa de um mentiroso. Ele é bem claro, é bem duro. Se você disser que tem comunhão com Deus, mas a sua vida é uma vida de pecado, você não tem comunhão com Deus, você está só mentindo. Depois ele ainda diz mais, que você está enganando a si mesmo. É muito profundo o texto de João. Ele diz que ir para a luz é estar em comunhão com Deus. É conhecer a Deus e andar com Deus. Mas a luz, quando nós falamos de luz, ela não representa só Deus. Ela representa também a revelação sobre nós mesmos. É na luz que a verdade sobre nós é revelada. Aquele que está na luz, que vem para a luz, é aquele que tem a coragem de dizer, eu sou essa pessoa, eu sou assim, eu tenho defeitos e eu preciso de mudança. Estar na luz significa abrir a sua vida, mostrando quem você é de verdade. É um lugar de humildade e não de orgulho. Quando você vem para a luz, você está disposto a revelar a verdade sobre a sua vida. Falar aquilo que está no seu coração, reconhecer os seus pecados e as suas imperfeições. Porque é só na luz e só quando nós falamos a verdade sobre nós, reconhecemos os nossos pecados, é que nós encontramos libertação. É só quando eu vou para Deus, onde existe a luz, onde eu mostro quem eu sou, é que eu encontro libertação. Onde há escuridão, é onde a gente guarda as coisas, onde a gente esconde aquilo que não quer que as pessoas vejam. Nós temos medo de revelar quem nós somos para as pessoas. Nós fazemos um esforço colossal para tentar mostrar o melhor sobre nós, tentar ser o melhor sobre nós. O nosso medo muitas vezes é, e se eu trouxer as minhas obras para a luz, o que as pessoas vão pensar de mim? Quando elas verem os meus defeitos e os meus pecados. E aí eu gosto de dizer, quando elas verem isso, ela vai saber somente a verdade sobre você. Mas nós temos medo, nós pensamos que nós podemos ser condenados, podemos ser rejeitados pelas pessoas. É por isso que muitas pessoas preferem andar na escuridão, onde não se pode ver a verdade sobre elas. É a vergonha, é algo que elas têm para esconder. Não querem que as pessoas vejam a sujeira que existe nas suas vidas. E as pessoas também vão para as trevas, porque elas querem aproveitar o seu pecado sem que ninguém aponte o dedo para elas, ninguém repreenda elas. É por isso que muitas vezes as pessoas preferem andar na escuridão. Preferem ocultar, esconder, não se abrir, não admitir, não reconhecer quem são, para que ninguém aponte o dedo para elas, para que ninguém veja a verdade para elas. Por outro lado, quando falo em andar na luz, você pode ter a falsa impressão de que andar na luz significa ausência total de pecado.
né? Só anda na luz quem não tem pecado. Mas esse atributo não cabe a nós. A santidade plena e completa é só Deus que tem. Por isso que o texto diz assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Eu, quando decido andar na luz, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu não tenho nenhum pecado, é simplesmente porque eu decido não esconder mais os meus pecados. É por isso que o texto, o versículo 7, se você está com a Bíblia aberta ainda aí, ele diz assim, ó: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ainda que eu caia, ainda que eu erre, ainda que eu continue tendo falhas, eu tenho a certeza e a segurança que eu sou purificado dos meus pecados. É como alguém que está fazendo uma maratona, que está correndo, e aí no meio desse percurso ele leva um tombo e cai. Mas ele levanta e continua correndo de onde ele parou. Aquele tombo não invalida toda a caminhada que ele veio até ali. É por isso que o texto fala em andar na luz. Ele não fala assim, estar na luz. Ele fala andar. Andar significa uma caminhada. É algo que eu vou percorrendo, que eu vou andando, que eu vou caminhando. Não é uma coisa parada, não é algo estático. E nem é algo que não tenha desafios. Eu lembro na minha imaturidade, digamos, espiritual, eu pensava que teria um dia na minha vida em que eu não teria mais vontade de pecar, né? Eu estaria tão santo, assim, tão perto de Deus, que vontade de pecar não ia surgir nunca mais, de forma alguma. E aí os anos foram passando e eu percebi que não é assim. Eu disse, não, mas quando... É porque eu sou jovem, né? Solteiro. E é cheio de hormônios, né? Não, quando eu casar, vai dar certo. Casado com a minha esposa, eu vou estar ali, eu vou ter tudo que eu quero. Não vou mais ter vontade de pecar. Só não se concretizou o meu desejo, né? Às vezes a gente ora pedindo para Deus para a gente não pecar, né? É uma oração correta, sim. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nesse corpo corruptível, nós estamos sujeitos ao pecado. Nós temos essa certeza, né? De que um dia, o pecado não vai mais existir nas nossas vidas. E aí sim, não teremos mais vontade nem possibilidade de cair. Então andar na luz não é simplesmente ser perfeito. É andar com Deus, é caminhar com Deus, é viver em santidade. E quando cair, ter a garantia de que não está tudo perdido, mas que Ele purifica as nossas vidas do pecado. O sangue dele nos purifica. Às vezes nós caímos e a nossa vontade é desistir de tudo, porque eu já caí tantas vezes nisso, eu nunca vou me libertar disso. Quantos anos eu estou na igreja, olha a idade que eu tenho, e ainda hoje eu caio nessas coisas. Às vezes a gente tem pecados que nos acompanham durante toda a caminhada cristã. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Mas por enquanto eu queria que ficasse claro nisso para você. Andar na luz não significa perfeição, mas busca constante por Deus. Aí depois eu queria ler de novo o versículo 8, que ele diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha o que ele quer dizer com isso. Dizer que não existe pecado na minha vida é como colocar uma máscara para tentar enganar os outros e enganar a mim mesmo. É isso que ele diz. Se eu digo, eu afirmo, porque quando eu vou afirmar para alguém uma mentira, eu estou tentando enganar ela, né? Então, ele está dizendo, se eu vou dizer para alguém que eu não tenho pecado, ao invés de enganar os outros, eu vou enganar só a mim mesmo. É o auto-engano. Quando eu acho uma coisa sobre mim que não é verdade. E quando eu tenho certeza de que
eu sou algo que na realidade eu não sou. Você já ficou assustado quando alguém lhe disse alguma coisa sobre você que você não acha que é verdade? Você é uma pessoa insensível. Aí você olha assim, eu nunca não sou assim. Quem é casado sabe muito bem o que é isso, né? A sua esposa, seu marido diz, você é desse jeito. Eu? Não, você que é assim, assim, assim. A pessoa fala um defeito nosso e a gente quer jogar 3 nela, né? A gente não tem coragem, tem medo de admitir a verdade sobre nós. E não reconhecemos quem nós somos. Toda vez que eu quero mostrar alguém que eu não sou, eu estou fingindo para enganar os outros e estou enganando a mim mesmo. É o que o versículo nos diz. Você pode, falando disso, você pode dizer para mim sobre andar na luz, você pode dizer, mas pastor, eu estou na luz. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Mas eu garanto para você que se a sua vida ainda é controlada pelo pecado, você não vive na luz. Você vive nas trevas. Não existe meio termo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. E quando você nega os seus pecados, você nega que existe escuridão no seu coração, você está impedindo, bloqueando a passagem da luz de Deus que pode entrar na sua vida. O problema, o pior pecado é não reconhecer o pecado. Porque quando eu não reconheço, eu impeço Deus de agir na minha vida. Eu fecho a janela para que a luz de Deus não entre na minha vida e não me transforme, não tire a sujeira do meu coração. Eu lembro que quando a gente decidiu começar o Celebrando Restauração aqui na igreja, eu lembro que eu fui para um seminário lá na Igreja Batista Central de Fortaleza. E o meu pensamento, sendo sincero, era assim: vou lá no CR, conhecer o CR, vou levar para a igreja, porque lá na igreja tem muita gente precisando de restauração. Eu estava pensando nisso, estava pensando nos outros. Nós vamos implantar porque tem muita gente precisando de restauração. E aí começamos o CR e quem está liderando no CR também passa pelo processo de restauração. E à medida que eu começava a ler as lições, a refletir sobre a minha vida, sobre os meus atos, sobre o meu passado, sobre o meu presente, eu comecei a ver, mas Senhor, eu acho que quem mais precisava de restauração era eu. Eu descobri isso. Quem mais precisava de restauração era eu. Se você também pensa assim, eu não preciso, talvez seja exatamente porque você seja a pessoa que mais precisa de restauração. E nós costumamos usar até versículos da Bíblia para justificar isso. Eu não preciso. A gente diz assim, Deus jogou os meus pecados no mar do esquecimento. Está lá na Bíblia mesmo. A gente diz assim, quem está em Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram. E a gente esquece que muita coisa do velho homem ainda está dentro de nós. Tem muita coisa do seu passado que ainda existe hoje na sua vida. Nós não temos consciência plena dos nossos defeitos, dos nossos erros. Eu lembro que depois que eu comecei a abrir a minha vida para mim mesmo, eu comecei a perceber o quanto eu ainda tinha coisas que eu precisasse de restauração. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, me mostra o que na minha vida ainda não te agrada. E eu comecei a orar e a repetir essa oração para Deus. Mas pense como Deus responde nas orações. Deus começou a falar e mostrar para mim situações específicas em que eu estava alimentando pecados na minha vida. Em que eu não estava amando como eu deveria amar, que eu não estava sendo sincero como eu deveria ser, que eu não estava sendo humilde. Tantas coisas que Deus nos mostrou. Depois que eu admiti, Senhor, eu quero ser restaurado. Eu preciso de restauração. Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Eu já disse isso outras vezes. Mas Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Mas Ele só vai fazer quando você pedir para Ele fazer. Deixar Ele entrar na sua vida
e mostrar aquilo que ainda precisa ser transformado em você. O Espírito Santo ele é fiel a nos mostrar todas as coisas que ainda precisam mudar em nós. E eu achava que eu era muito avançado nesse processo de restauração. Depois eu percebi que eu estou só no começo. Quem passou pelo grupo de passos percebeu isso, né? Tem muita coisa que Deus precisa fazer nas nossas vidas. Eu gosto de fazer uma comparação entre a intimidade com Deus e a luz. Uma luz, quanto mais forte, mais clara, mais ela revela os detalhes das coisas. Não é verdade? Quando a luz está fraca, está diminuída, a gente vê mal as coisas. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, quanto mais eu ando com Deus, mais a luz de Deus vai me mostrar aquilo que precisa ser mudado em mim. Mais os meus defeitos vão ficar evidentes e nítidos na minha vida. É como se Deus desse uma resolução 4K, né? Tem essas televisões de hoje em dia, né? 4K, não sei quantos K, imagem perfeita. Você vê até as rugas dos atores ali do filme. Quando eu ando com Deus, eu vou conhecer mais ainda aquilo que Deus quer transformar na minha vida. Os lugares mais escondidos do meu coração, Deus pode trazer à tona e trazer restauração. A intimidade com Deus, ela vai nos fazer nos sentir insatisfeitos conosco. Vai me mostrar aquilo que eu preciso, me incomodar para que eu possa mudar aquilo na minha vida. E Deus é tão bom que quanto mais eu me aproximo de Deus, eu me sinto mais amado por Ele e ao mesmo tempo mais incomodado pelos meus pecados. Você já sentiu assim? Quanto mais eu ando com Deus, mais Ele me mostra como Ele me ama e mais Ele me incomoda com os meus pecados. Quando eu estou distante de Deus, aquilo que eu considerava um absurdo de ser feito, eu faço com naturalidade. Deus nos mostra os nossos defeitos, não para nos acusar, mas para que nós possamos ser cada vez melhores. Muita gente tem medo de um processo de restauração, de abrir a sua vida, porque tem medo de descobrir, do que vai descobrir sobre si mesmo. Mas 1 João 1,9, que vocês conhecem, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar e nos purificar. Ele coloca uma condição aí. Se confessarmos, se admitirmos, se reconhecermos. Somente se nós confessarmos é que nós recebemos restauração em nossas vidas. Transformação e libertação. Fingir que é santo, fingir que está tudo bem, fingir que pensar assim, não, mas eu já fui pior. Às vezes a gente só faz essa comparação, né? Eu já fui pior, porque quando eu era do mundo eu fazia isso, isso e aquilo. Mas em relação ao ano passado, você está melhor esse ano? Em relação ao começo da sua caminhada cristã, você está melhor? A Bíblia diz que nós podemos chegar até a maturidade cristã, a semelhança de Cristo. Então a nossa comparação não é com os pecadores piores do que nós, mas é com Cristo, que é o homem perfeito, o homem modelo, o homem que devemos imitar. Você entende? Quando eu me comparo com as pessoas que eu acho que são mais pecadoras que eu, aí eu me sinto bem, né? Não, eu cometo pecados, mas fulano ali é pior, né? Não, mas daquele fulano ali, o pecado dele é muito pior que o meu. E a gente fica comparando os pecados, né? Pecado pior, pecado melhor. Para Deus, pecado é pecado. É a transgressão da lei. Mas quando eu olho para Cristo, eu sempre vou ver que tem algo que eu preciso melhorar na minha vida, que eu posso melhorar na minha vida. O Celebrando Restauração é para pessoas como você e eu, que são pecadores, que ainda tem coisas que se envergonham e que às vezes não querem admitir, mas que estão incomodados e querem ser
cristãos melhores, pais melhores, filhos melhores, empregados melhores, amigos melhores. A restauração é para pessoas como eu e você. Todos nós carregamos marcas na nossa vida. Algumas das marcas e alguns dos traumas que nós temos foram nós causamos a nós mesmos. Outros foram pessoas que passaram na nossa vida e fizeram isso em nós. Isso é um fato que nós não podemos ignorar. O que nós não podemos é achar que não há nada que possamos fazer. Eu já tentei, não consegui mudar isso, vou ter que andar com isso. Eu não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei. Eu já pensei assim, mas esses outros pecados aqui eu já consegui me livrar, mas esse aqui, eu vou fazer o seguinte, ó a cabeça do pecador, né? Eu vou tentar aguentar aí o máximo de tempo sem fazer isso. Mas eu sei que eu vou cair, então, mas eu vou aceitar, vou me conformar que vai ser assim mesmo. O resto da minha vida, eu vou cair nesse pecado aqui, meu pecado de estimação. E aí, como a gente gosta de dizer, está repreendido em nome de Jesus. Porque você não precisa se conformar e viver uma vida medíocre. Uma vida limitada, sendo que Deus tem muito, muito, muito mais para nos oferecer. De liberdade, de paz, de alegria, de satisfação. Porque é isso que Ele quer a nossa restauração. Todos nós precisamos de restauração. Todos nós precisamos de restauração. E como eu já falei, uma das formas é o celebrando restauração. Nós não viemos aqui dizer que Deus só vai agir, só vai lhe libertar se você entrar no celebrando restauração. Não vamos ser levianos. Deus é poderoso para nos restaurar. Nós temos essa ferramenta aqui na nossa igreja que pode lhe ajudar muito. Celebrando é um programa de 12 passos que justamente tem esse objetivo, nos ajudar a vencer pecados, maus hábitos e traumas emocionais. Esse programa ele tem ajudado muitas pessoas ao redor do mundo, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Mas o primeiro requisito, e nós vamos falar isso no próximo domingo, se você quiser restauração na sua vida, é você decidir mudar. É o mesmo que está em 1 João 9. Se você confessar, se você tomar iniciativa, se você disser assim, eu não quero viver assim, mas eu estou cansado de viver dessa forma, nessas oscilações espirituais em que eu estou bem e eu estou mal, eu estou santo, eu estou em pecado. Se você decidir que não quer mais viver assim, tenha certeza que Deus é fiel para lhe ajudar e você vai ser sim transformado. Não existe pecado que Deus não possa restaurar. Não existe prisão que Deus não possa libertar. Aliás, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você está entendendo que não é que o inferno vai tentar entrar na igreja e nós vamos resistir. É que a igreja vai entrar no inferno e não importa a porta que tenha lá, a igreja vai derrubar e vai resgatar. Você está entendendo? É isso que está disponível para nós e às vezes a gente não desfruta nas nossas vidas. A restauração é um processo. Isso é muito interessante porque às vezes nós queremos mudança repentina, né? Hoje eu orei e eu pedi, Senhor, me ajuda a vencer isso. Aí amanhã eu quero acordar, estou 100%. É a mesma coisa das pessoas que não querem fazer academia, mas querem ser magros, né? Não querem fazer dieta, mas querem ser magros. Aí vai lá, faz uma lipoaspiração ou faz uma redução de estômago. Eu sei que tem casos em que esses procedimentos são indicados pelos médicos, sim. Eu só quero dizer que às vezes a gente quer as coisas, mas não quer ter trabalho, não quer ter disciplina. A transformação que Deus quer fazer na sua vida, ela não acontece da noite para o dia. Ela é um processo,
É um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é uma mudança de cada vez. É eu agradecer porque disso eu não caí hoje. É por isso que no CR a gente diz assim, limpo só por hoje, um dia de cada vez. Porque é uma vitória que eu vou comemorando e agradecendo a Deus por cada vitória, por cada momento, por cada coisa que eu venço. Mas começar essa caminhada não é fácil. Não é fácil porque às vezes a gente não gosta de olhar para dentro de nós. Desde o Éden, o ser humano adquiriu esse hábito, mau hábito de colocar a culpa nos outros e não reconhecer a sua culpa. É mais fácil a gente culpar os outros ou culpar as circunstâncias do que reconhecer o nosso próprio erro. Por isso que eu vou dizer para você, se você quer ser restaurado, a primeira coisa que você precisa é ter coragem. Coragem para mudar e a coragem para assumir as suas fraquezas. A coragem para reconhecer os seus pecados. Reconhecer áreas da sua vida que ainda precisam ser mudadas. Tirar as máscaras, aquilo que você finge ser, mas que você não é. Que você ainda não é. A gente tem uma frase no CR que é assim: você precisa se preocupar mais com a sua restauração do que com a sua reputação. Pense numa coisa difícil. A reputação é muitas vezes um fardo nas nossas vidas. Porque quando a gente tem uma boa reputação diante das pessoas, a gente faz de tudo para manter ela, mesmo que ela não seja verdadeira. Nós gostamos dos elogios, mesmo que não se refiram verdade sobre nós. Nós gostamos de ser reconhecidos, mesmo que a gente não tenha mérito naquilo que a gente fez. A nossa necessidade de ser aceito, de ser amado, muitas vezes nos impede de revelar a verdade sobre nós. Tente fazer uma coisa diferente do que a maioria faz, e você vai ser apontado. Ser cristão, em essência, é isso, né? É ser diferente. É não andar segundo anda todo mundo, segundo anda a maioria. Mas quando nós somos falsos, quando nós não admitimos a verdade sobre nós pagamos um preço ainda maior. Porque nós nos sentimos sozinhos. Nós não achamos ninguém para nós admitirmos a nossa verdade, quem nós somos de verdade. Nós nos afastamos das pessoas. Você já conheceu alguém que não consegue ser profundo sobre a sua vida para os outros? Ele ou ela sempre fala superficialidade. Sempre você pergunta, tá bem? Tá ótimo. Tá tudo bem. Sempre as coisas estão andando bem na vida deles. Sempre não tem nada a reclamar. Essa pessoa está usando máscara. Porque não tem ninguém que não tenha nada de errado. Sempre temos algo que precisamos mudar em nós. Às vezes parece que nós cristãos de hoje, nós tivemos um processo de discipulado assim incompleto. Porque nós entramos na igreja e nós apenas deixamos de praticar algumas atitudes consideradas condenáveis, mas parece que o agir de Deus não entrou fundo na nossa vida, na nossa alma. Parece que as mudanças são mais aparentes do que profundas. Eu acho muito isso. As pessoas de fora da igreja às vezes não entram na igreja porque eles acham que nós somos hipócritas. Porque nós sempre parecemos querer ser mais santo do que eles. Eles olham para nós, eu não vou para aquela igreja porque lá todo mundo é perfeito. Pelo menos é assim que se mostra. Pior é quando eles veem nós querendo ser perfeitos e conhecem os nossos erros, aquilo que a gente tenta esconder. Isso é o pior testemunho possível para o reino. Não é o pecado em si que é o pior testemunho. É nós não admitirmos que somos pecadores. E as pessoas olharem, por que vocês estão fingindo? E ela, eu não vou sair da minha vida para fingir ser o que eu não sou.
Quando a Bíblia diz que nós precisamos, se quisermos entrar no reino de Deus, precisamos nascer de novo, esse novo nascimento que está falando, implica uma mudança total de quem nós somos, dos nossos hábitos, da concepção que nós temos de nós mesmos, dos outros. Implica uma restauração das nossas emoções e dos nossos sentimentos. É possível estarmos muitos anos na igreja sem que realmente tenhamos sido transformados. E às vezes nós até podemos questionar Deus. Nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia diz, vida abundante. A Bíblia diz, aquele que está em Deus não vive no pecado. A Bíblia diz, você é luz, você é santo. E aí você olha para a sua vida e eu não sou nada disso. E você olha ao seu redor, tem pessoas fingindo ser tudo isso. Isso faz nos questionar, será que Deus tem poder mesmo para nos transformar? Por que eu não consigo essa transformação? Parece que a realidade da Bíblia nunca se concretizou na nossa vida. E não faça como um dia eu quis fazer. Aceitar. Eu aceito que eu vou viver assim pro resto da minha vida. Talvez, se você ainda não está convencido que precisa de restauração, eu queria apresentar alguns sinais que indicam que a restauração é algo urgente na sua vida. Primeiro, e eu acabei de falar um pouco sobre isso, você não está experimentando a alegria ou o contentamento que a Bíblia nos promete em Cristo. Talvez você esteja infeliz, frustrado, sobrecarregado ou estressado. Você está cansado de viver para agradar os outros. Você anda amargurado e desanimado. Existe alguma lacuna entre o que você crê e o que você prega para os outros. Você não está experimentando aquilo que Deus tem à disposição para você. O ano está começando e quando a gente começa o ano, a gente costuma fazer promessas e planos para o que a gente quer fazer esse ano, que não conseguiu o ano passado. E eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como vai ficar a sua vida com Deus nesse ano de 2019. Quem você quer ser quando acabar o ano? Que mudanças você quer realizar? Enquanto muitos cristãos estão carregando fardos pesados, a Bíblia, Jesus nos diz que Ele tem um fardo leve para carregarmos. Um fardo suave e leve. A segunda coisa que é um sinal, um indício de que você precisa de restauração, é o que a sua família fala de você. Talvez você ouça da sua família constantes reclamações sobre as suas atitudes. Porque embora a gente consiga fingir para as pessoas de fora, a nossa família a gente não finge. Não dá para fingir o tempo todo para todo mundo. Nossa família é quem nos conhece mais intimamente. O que eles estão falando sobre você? A nossa família é o nosso termômetro para medir a nossa saúde espiritual e emocional. Se alguém perguntar para sua esposa ou para o seu marido, quem é o Isaac? Será que a mesma resposta que a Bruna vai dar, vai ser a mesma resposta que as pessoas da igreja vão dar? Isso, se as respostas forem incompatíveis, é sinal de que você precisa de restauração. A terceira coisa, que é indício de que você precisa de restauração, você tem ignorado seus sentimentos. Sentimentos como medo, raiva, dúvida, tristeza. Às vezes nós fomos ensinados como cristãos que é errado você ter sentimentos como esse. É falta de fé. E aí nós queremos escondê-los nas nossas vidas. Muitos cristãos acreditam que não têm permissão de ter sentimentos negativos. Ter sentimento negativo é sinônimo de pecado, falta de fé ou outra coisa. E a gente às vezes não tem coragem de expressar ele abertamente para as pessoas. E nem para Deus. Nós achamos que o simples fato de estar em dúvida
sobre algo que Deus fez, algo que Deus é, isso significa pecado. Nós achamos que estar magoado com Deus é o pior pecado de todos. E aí nós guardamos isso para nós. Se você tem ignorado seus sentimentos, você está ignorando a sua própria humanidade e os sentimentos que Deus colocou em você. Deus fez você assim, com esses sentimentos. Isso faz você a imagem do Criador. Muitas vezes nós somos incentivados, na verdade, a reprimir aquilo que nós estamos sentindo. Você está infeliz, mas não tem coragem de admitir. Porque as pessoas vão perguntar, mas você não é crente? Como é que você está triste assim? Será se não é algum pecado? Por que você está depressivo? Não é falta de fé na sua vida? Se você já passou por coisas como essa, você sabe muito bem o que é isso. Se você está com dúvidas, se você tem questionado a sua fé, o seu relacionamento com Deus, mas você não tem coragem de falar isso em público. Porque vão dizer, você está se desviando. Vão dizer, talvez você nunca tenha sido um crente de verdade. A igreja precisa ser um lugar de aceitação. E sabe quando é que a aceitação, ela realmente acontece na minha vida? Quando eu olho para mim, eu reconheço os meus pecados, a minha sujeira, e eu olho assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais santo que ninguém. Então eu não posso desprezar os outros, porque eu mesmo preciso da graça de Deus, do perdão de Deus na minha vida. É aí que a aceitação acontece, quando cada um tem consciência dos seus próprios pecados. Aí que a igreja se torna um lugar de acolhimento. E é só quando eu admito quem eu sou de verdade, é que o toque restaurador do Espírito Santo de Deus pode vir sobre a minha vida. Aceitar quem eu sou hoje, os sentimentos que eu tenho hoje, é o primeiro passo para ser alguém melhor amanhã. O outro sinal que eu quero destacar, você tem ignorado o impacto que o seu passado tem no seu presente. Eu sei que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, mas eu preciso que você compreenda esse versículo de 2 Coríntios 5,17. É verdade que quando nós aceitamos a Cristo, os nossos pecados foram removidos, nós recebemos a nova identidade, nós temos um novo futuro, nós somos declarados justos diante de Deus. Mas isso não significa que os erros que você cometeu no passado, os traumas que você cometeu no passado, ainda não determinem quem você é hoje. Se isso não tiver sido tratado na sua vida. Se você observar os hábitos dos seus pais, muitos deles estão presentes na sua vida hoje. Até aqueles que você não gostava, você não concordava, talvez você esteja praticando hoje. Eu lembro quando eu fiz o inventário moral no CR, eu descobri que muitos dos meus pecados tinham raízes na minha infância. Olha só, começaram aquele padrão de comportamento lá na minha infância, na minha adolescência também. Não ignore o seu passado, como ele influencia seu presente. A outra coisa, sinal de que você precisa de restauração. Você foge de resolver os conflitos. Deixa muitas coisinhas inacabadas na sua vida. Como é que você reage quando a sua esposa chama você para ter uma conversa sobre o seu relacionamento? Você diz o que para ela? Besteira? Não, não precisa. Lá vem você de novo com essa história. Coisas mal resolvidas na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos resolver, não temos coragem para enfrentar aquilo e vamos guardando. Surge um problema na minha vida, ao invés de eu procurar uma solução, eu finjo que ele não existe. Eu ignoro aquilo. Finjo que não está acontecendo. Eu sei que existem pessoas que supervalorizam problemas, mas existem pessoas que minimizam problemas ao invés de tratá-los.
Talvez você esteja aí com isso na sua vida. Problemas não tratados. Relacionamentos quebrados que você não procurou reconciliação. Perdão que você não liberou. E você continua aprisionado com isso, com essas mágoas. Outro sinal de que você precisa de restauração. E esse eu acho que é um dos principais. Você nunca admite que está errado. Você não consegue reconhecer os seus erros. E quando você reconhece, você ainda apresenta justificativo para aquilo que você fez. Você não admite. Você acha que só fez aquilo porque alguém lhe provocou. Isso acontece muito no casamento, né? Você gritou comigo, mas é porque você fez isso. Eu fiz isso porque você fez aquilo. E aí um fica jogando a culpa para o outro e nada se resolve. Nada muda. Se você está com conflitos como esse no seu casamento, se você quer realmente a solução para isso, eu vou lhe dizer o que você precisa fazer. Faça a sua parte. Não, mas ele é assim, assim, assim. Não, olhe para você primeiro. Comece por você. Que tipo de marido eu sou? Que tipo de esposa eu sou? E você começa a tratar os seus maus hábitos, os seus comportamentos errados. E aí, ora a Deus para que o outro reconheça os deles também. Mas você faz a sua parte. E não apresenta justificativa para as suas atitudes. Se você não consegue admitir seus erros, ou apresenta justificativa para eles, você precisa de restauração. A sétima coisa, já falei 6, viu? Existem pecados e vícios que você nunca conseguiu se libertar. Eu já falei disso. Nunca conseguiu se libertar. Isso é um sinal claro e evidente que você precisa de restauração. 8ª coisa. Só são 10, viu? Estamos perto de encerrar. Olha só, você vive além dos seus limites. Eu vou explicar para você o que é isso. Você vive além do seu limite do seu corpo. Você não cuida do seu corpo como deveria. Você vive além do limite do seu tempo. Você quer fazer mais coisas do que o seu dia comporta. Aí você negligencia o descanso, o lazer, o seu tempo com Deus e com sua família. Isso é o chamado ativismo. Eu, Isaac, Diego, luto tremendamente contra o ativismo. Eu sou uma pessoa tão ativista, sempre quero estar fazendo alguma coisa, que quando eu não estou fazendo nada, eu fico incomodado. Eu fico agoniado. Eu fico insatisfeito. Eu sinto como se eu tivesse que estar fazendo alguma coisa toda hora. E eu tenho uma luta comigo, porque eu penso assim, eu estou cansado, eu preciso descansar. Mas eu quero fazer alguma coisa. Mas eu vou ficar aqui. Mesmo não estando gostando de estar parado, mas eu preciso disso. Eu preciso parar. Eu preciso descansar. Eu preciso recobrar minhas energias. Você pode viver também além do limite do seu dinheiro. Você está sempre endividado. Você tem compulsão por compras. Você compra aquilo que você não pode ou aquilo que você não precisa. Você precisa de restauração. A gente pode viver além do limite por vários motivos. Talvez que você queira ganhar mais dinheiro e você trabalha desenfreadamente. Você quer conquistar mais títulos, você continua estudando, aprendendo, fazendo mais coisas. Talvez você viva além do seu limite porque você quer ajudar todo mundo. Todo mundo você quer ajudar. Além do que você pode. Aí você diz, mas eu não tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Exatamente. Você precisa se amar também. Você precisa reconhecer o seu limite. Que você não pode resolver os problemas do mundo todo. Às vezes a gente se angustia porque algum amigo, parente está com um problema e você não consegue resolver, você se sente impotente, você se sente incapaz. Mas você não é Jesus que carregou o pecado do mundo todo nas costas. Não, esse não é você. E nem Jesus não resolveu todos os problemas, não curou todos os doentes,
não deu vista a todos os cegos e não ressuscitou todas as pessoas que morreram na época dele. Então você também não precisa ser essa pessoa. Não viva além do seu limite. A nona coisa, penúltima, você não consegue dizer não para os outros. Sempre que as pessoas pedem algo para você, você faz. Isso pode ter várias raízes na nossa vida. Pode ser a nossa necessidade de agradar os outros, de satisfazer os desejos dos outros, para nos sentirmos úteis para as pessoas, importantes. Ou talvez porque nós temos medo das pessoas não nos amarem, então nós estamos sempre à disposição para tudo que nos pedem. E mesmo quando você não tem condições, você aceita e você quer ajudar, você quer fazer algo. E a 10ª coisa, e última, você tenta encobrir as suas fraquezas e os seus fracassos. Falamos disso durante a pregação, né? Talvez você se sente culpado porque não atende os padrões que o mundo coloca sobre você, porque você não tem o sucesso que os outros esperam de você. Nós temos o hábito de nos gabar das nossas vitórias e ocultar as nossas derrotas, não é verdade? E aí o cristão verdadeiro segue o exemplo de Paulo. Ele diz: eu me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas, porque quando eu reconheço que sou fraco, eu dependo do Senhor, e aí eu sou forte. Para algumas pessoas parece que tudo sempre dá certo, né? Às vezes a gente olha assim, como é que aquela pessoa consegue trabalhar, viajar, estar em forma, a família dele parece que está sempre feliz, está tudo dando certo. Eu olho o Instagram dele, meu Deus, que vida feliz. As pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. A verdade é que ninguém é perfeito em tudo que faz, e você não precisa se esforçar demais por isso, porque você também não vai conseguir. Faça o seu melhor, procure ser cada vez melhor, mas não carregue esse fardo. A verdade é que até aquelas pessoas que parecem que são perfeitas, o que elas fazem é simplesmente revelar para nós as coisas boas e esconder as coisas ruins. O problema de esconder as nossas fraquezas e os nossos fracassos é que não faz com que eles sumam, só faz com que eles piorem, porque aquele problema, aquele pecado vai continuar ali. E quando um pecado está escondido, nós negligenciamos procurar uma mudança. Sabe o que acontece? Quando não tem ninguém para nós prestarmos conta da nossa vida, aquilo vai crescer. Somente a luz traz solução para qualquer pecado. O convite que eu quero fazer essa noite para você é um convite para reconhecer quem você é. As coisas boas, com certeza. Aquilo que não está bom também. Reconhecer a verdade sobre a sua vida. Eu não quero... O meu objetivo aqui não é você ficar triste, não. É que você tenha esperança. Esperança de que você pode ser uma pessoa melhor. De que o poder de Deus pode transformar a sua vida. Não importa qual seja o problema que você esteja enfrentando. Mas você precisa primeiro admitir para si mesmo que você precisa melhorar. Que a vida abundante que Deus prometeu é para mim e é para cada um de vocês. Como diz o texto que a gente leu, se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos perdoar e Ele vai nos purificar.